E um belo dia ele falou, olha, já aluguei um apartamento para você e amanhã, domingo, nós estamos indo para São Paulo, que segunda-feira começa as suas aulas. Assim? E aquilo para mim foi uma loucura, cara. Eu fui chorando de Guaíra, São Paulo. Então seu pai era bem enérgico também, né? Aí chegou em São Paulo, ele falou, olha, são 2 canoas. Eu te pus na canoa da prosperidade, da honestidade, de gente. E a outra canoa é da bandidagem. Ou você vai virar homem ou você vai virar bandido. Aquilo para mim foi uma tortura ouvir isso e falar, meu Deus, como é que eu vou fazer em São Paulo? E naquela época, Marcelo, eu vou te contar uma história rapidamente, Não, mas senhor, pode contar. as aulas começavam no outro dia, na segunda-feira. Não tinha telefone, não tinha celular. E aí minha mãe me deu um relógio, falou, é um despertador, você coloca para despertar. A sua escola é na Avenida Paulista, número 900, Colégio Objetivo. Estamos começando mais um Metamorfose, eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. Quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal e pedir a você que não é inscrito se inscrever. Lembrar o pessoal que o mês passado faz um ano que a gente está com o programa Metamorfose e as métricas nos mostram que, graças a Deus, a gente vem crescendo. Inclusive, o mês passado a gente bateu um recorde no nosso perfil do Instagram, mais de 160 mil pessoas passaram no nosso perfil. Eu fui imaginar o que era 160 mil pessoas, gente, é quase o estádio do Morumbi 2 vezes cheio de gente, né? A gente não tem muita noção do que é isso, não. Mas a gente está aqui para poder fazer de tudo para levar para você um conteúdo que tenha alguma relevância e que tenha, principalmente, um mecanismo de fazer com que você tenha uma capacidade de crescimento pessoal e profissional, aprendendo aqui com os nossos convidados, que esse é o nosso intuito. E hoje eu estou aqui com ele. Ele é formado em administração de empresa, é empresário no ramo do agronegócio, também no setor imobiliário. Ele é prefeito da cidade de Guaíra, está cumprindo seu 2º mandato, sendo reeleito com mais de 80% dos votos. Ele é marido da dona Marta, pai do Otávio, do Augusto e da Marina. Estou aqui com Antônio Manuel da Silva Júnior, mais conhecido como Junão. Junão, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Marcelo, boa tarde. Obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje para nós batermos um papo. Porque faz tempo, né, Marcelo? Faz tempo. Nós estamos marcando essa vinda minha aqui, mas tudo tem sua hora e o seu tempo. Sim. E hoje é a nossa hora de batermos um papo. Que legal. Ontem eu estava conversando com o Gustavo Barraque e ele me falou assim, eu falei para ele, vou conversar com o Junão amanhã lá no meu programa. Ele falou, Marcelo, leva um presente para ele, para mim. Eu falei, não, com o maior prazer. Ele fez eu trazer um presentinho pro senhor aqui, tá? Oh, muito obrigado, Gustavo. É uma caneta personalizada aí para o senhor assinar os decretos aí. Ah, tá bom. Trabalhar lá na... Muito obrigado, Gustavo, pelo presente, viu? Você que é uma pessoa trabalhadora, proativa, eu desejo todo sucesso para você. Muito obrigado, meu amigo. Um abração, Gustavo e Amanda, todo o pessoal do J Joia Prêmio lá, tá bom? E esse é o momento da gente agradecer as pessoas e as empresas que apoiam o nosso projeto, o nosso programa Metamorfose aqui. Quero agradecer demais ao Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2 do meu amigo Aidan. Um grande abraço, Aidan, você e toda a família. Muito obrigado pelo apoio. Deixar um grande abraço a todos os colaboradores do Supermercado Colorado, Loja 1 e Loja 2 daqui da cidade de Miguelópolis. Quero mandar um abraço e agradecer a todo o pessoal do Grupo Al Barulho também pelo apoio, na pessoa do Denir Barulho. Um grande abraço a todos os colaboradores que estão aí espalhados na região em mais de 17 lojas. Obrigado, Denir, e obrigado, Grupo Al Barulho, pelo apoio. Quero agradecer a J Joias Premium e mandar um abraço para o Gustavo Barraque e para a Amanda Barraque. Muito obrigado pelo apoio. Deixar um grande abraço a toda a família J Joias Premium, todos os colaboradores de Guaíra e de Barretos também, né? Todo o pessoal do e-commerce também que trabalha com o Gustavo aí. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pelo apoio. Quero agradecer também a Adriele, da loja Dri Fitness e Beach, a loja daqui de Miguelópolis, recém-inaugurada, onde você encontra toda a linha de moda praia e também de fitness. Um grande abraço, Adriele, e todos os colaboradores da Dri Fitness e Beach. Muito obrigado pelo apoio.
Quero agradecer também a montagem industrial Kobayashi, do meu amigo Alessandro Kobayashi. Um grande abraço, Alessandro, a você e toda a família. Muito obrigado pelo apoio. Quero mandar um abraço para todos os seus colaboradores aí também, da Montagem Industriais Kobayashi. Um grande abraço e muito obrigado, viu, Alessandro? Quero agradecer também o supermercado Mutirão, do meu amigo Renato Ribeiro. Mandar um abraço para o Renato, toda a família do Renato. Todos os colaboradores do supermercado Mutirão e também ao meu amigo Murilo, que já participou do programa aqui, tá bom? Muito obrigado a vocês. Um grande abraço, supermercado Mutirão da cidade de Guaíra. Quero mandar um abraço também para a Granja Progresso, do meu amigo e primo Mussi Miguel Júnior. Muito obrigado, Juninho, pelo apoio. Deixar aqui um grande abraço para toda a sua família e todos os colaboradores da Granja Progresso. Um grande abraço a todos, tá bom? Prefeito Junão, sou Antônio Manuel da Silva, como é que eu chamo o senhor? Hoje você pode me chamar de Prefeito Junão. Prefeito Junão. Ô, prefeito, o que eu gosto muito nesse programa, e até agradeço a Deus demais, é essa oportunidade de a gente sentar com pessoas, para a gente entender um pouco sobre a mente, que eu acredito muito assim, o ser humano, ele é aquilo que viveu até hoje. Então, muitas coisas trouxe o senhor para ser o que o senhor é hoje aqui. Acredito muito nisso. Para entender um pouquinho sobre isso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que foi a infância do prefeito Junão. Como que o senhor viveu? Onde que o senhor viveu? O senhor morava na cidade? O senhor era daqueles que moravam na roça? Como que foi a infância do senhor? Olha, eu sou nascido em Guaíra, em 3 de agosto de 57. E nós moramos na fazenda Santa Catarina, até os 7 anos de idade, onde eu fui para Guaíra para começar a estudar, e assim sucessivamente todos os meus irmãos. E com 10 anos de idade, meus pais mudaram para a cidade. Nesses 3 anos eu morei com os meus avós, em Guaíra, avós maternos, e depois de 3 anos meus pais mudaram para Guaíra, porque minhas irmãs também foram estudar fora, colégio interno, e meus pais acharam a necessidade de morar em Guaíra. E assim nós fizemos. Tive uma infância maravilhosa, até os 7 anos na fazenda, brincando muito nas lavouras do meu pai, andando a cavalo, enfim. E depois, indo para Guaíra, nós continuamos nessa vida de fazenda, nascido, criado e amo estar na fazenda. Então, a minha infância foi maravilhosa. Depois, em Guaíra também, adolescência, bons amigos, muitas namoradas, não é? Adolescência. Naquela época o namoro era muito diferente de hoje, né? Muito diferente. Era muito mais apaixonante, essa é a grande verdade. Mas essa foi minha infância, uma infância rica, uma infância saudável, uma infância de bons amigos, que hoje nós temos boas recordações. E assim é a vida. E aí minha infância foi muito feliz, graças a Deus. Ô, Junão, o senhor é formado em administração de empresa, né? Administração de empresa. Foi pelo UNAERP, se eu não me engano? O UNAERP, Ribeirão. O senhor teve que morar em Ribeirão. O senhor fez o colegial, tudo em Guaíra também, em colégio público? Aí eu fui para São Paulo com 15 anos de idade. 15 anos o senhor foi para São Paulo? Aí eu fiz o primeiro, segundo, terceiro colegial e fiz mais um ano de cursinho. E na grande verdade, eu entrei na faculdade de agronomia, na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, no quilômetro 47. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo agronomia. Mas aquela vida de Rio de Janeiro, né, eu mais ficava na cidade, em festas e praia, do que estudar. E aí um belo dia meu pai falou, olha, você vai fazer piano, você vai ficar 10 anos aí na faculdade e não se forma. Vamos voltar para cá. Aí eu fui para fazer Jabuticabal, agronomia. Agronomia também? Transferi para Jabuticabal. Mas eu tinha que ficar 6 meses por causa da carga horária para poder começar a faculdade de agronomia em Jabuticabal. Nesses 6 meses, eu ia todo final de semana para Ribeirão e um belo dia, uns amigos, olha, vamos prestar vestibular de administração em Ribeirão? E eu fui para prestar, passei no exame e aí voltei para casa, falei para o meu pai, olha, eu vou fazer administração. Morar em Ribeirão muito melhor do que morar, com todo respeito, em Jabuticabal. E aí fiz a faculdade de administração, gostei, importante. Depois eu fiz um curso de agronomia rural, 1 ano. Fui para os Estados Unidos, fiquei 6 meses lá, legal, fazendo um curso também, na Pensilvânia, em Pittsburgh, na Pensilvânia.
Sozinho? Sozinho. Uhum. Sozinho. E fiz esse curso. E aí me formei em 1980. Voltei para Guaíra, que eu já estava louco para começar a trabalhar. Em 1980 eu voltei para Guaíra. Como que foi essa experiência do senhor? Olha como que é as coisas, a gente nem imagina. O senhor foi morar nos Estados Unidos sozinho. Sozinho. Tranquilo. Falou, vou pegar o avião, vou lá na fazenda. Eu sempre tive vontade. Eu ia fazer o intercâmbio nos Estados Unidos. Mas na época não deu certo, eu acabei não indo. Fiquei um pouco frustrado, porque eu queria ter morado lá uns 2 anos. Eu tinha sempre a vontade de morar nos Estados Unidos. Aí quando eu me formei, surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu fui. Fiquei lá, como já disse, em Pittsburgh, na Pensilvânia. E de lá eu acabei viajando praticamente os Estados Unidos todo, né? Você faz amigos, muitos amigos, brasileiros também. E nós viajávamos muito, conhecendo os Estados Unidos, e foi uma época muito importante para mim, não só como curso que eu fiz, mas conhecimento, conhecer os Estados Unidos, fomos para o Canadá, enfim. É uma parte da vida que você tem que aproveitar, porque eu sabia que depois da minha volta teria que começar a trabalhar, a vida vai mudando, né? Mas foi uma experiência muito importante e positiva. Nessa época aí é bom a gente lembrar, eu também faço parte de uma geração que conheceu o mundo sem a internet. O senhor muito mais do que eu. Então eu fico pensando assim, o senhor foi ir para os Estados Unidos. Igual hoje o pessoal entra no YouTube, vê como que é a cultura de qualquer país, não precisa sair de casa. O senhor via alguma coisa assim, fala, nossa, se eu levar isso pro meu pai, o senhor tinha essa cabeça já de empreendedor? O senhor já enxergava isso? Tinha, sempre tive. Tanto é que eu tirei muitas fotos, né? Não só para trazer para Guaíra no futuro, ou mesmo para a fazenda, que eu via muitas coisas importantes, porque a agricultura nos Estados Unidos está muito avançada, maior produtor de soja do mundo, de milho, enfim. Hoje o Brasil já está competitivo com os Estados Unidos, mas naquela época não. Os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, estava na frente. Era o maior produtor de soja, de laranja, de milho do mundo. Então, nas nossas viagens, eu conheci muito pivô central, muita irrigação, muita produção, inclusive de laranja. E eu tinha sempre essas coisas importantes na minha mente, filmava, gravava. E quando eu voltei para Guaíra, a primeira coisa que eu fiz foi colocar pivô central. Meu pai ficou preocupado de montar, porque ele estava começando no Brasil, começando em Guaíra na época, a colocar os pivôs centrais, né? Mas como eu já tinha visto nos Estados Unidos, já tinha ficado lá com famílias produzindo, e eu quis trazer isso para Guaíra o mais rápido possível. E assim nós fizemos. Logo que eu cheguei, nós começamos a colocar pivô central. Foi quando o senhor começou também já a assumir um cargo dentro da família de trabalho com o pai do senhor? Foi nessa época aí? Foi, exatamente. E como que foi? Porque o pai do senhor aqui no Brasil, com a mentalidade que a gente lembra, eu vejo hoje que o pessoal de antigamente demorava 20 anos para ter alguma mudança. Hoje era muito rápido, né? Mas o senhor veio lá dos Estados Unidos com uma visão totalmente diferente, igual o senhor já quis implantar o pivô. Como que foi isso, apresentar esse negócio para o pai do senhor? Como que ele viu isso? Olha, no começo foi difícil, porque a grande verdade é que meu pai, aos 7 anos, perdeu o seu pai, e aos 14 anos, 15 anos, ele foi para Jaboticabal fazer o técnico agrícola. Minha avó viúva, com 3 filhos, nova. Ela foi em Jaboticabal, falou, olha, vamos embora, que você tem que me ajudar a cuidar da fazenda. E meu pai voltou, não estudou, então trabalhou muito na vida. E eu cheguei com toda essa mentalidade de querer modernizar, colocar pivô. E um homem que trabalhou muito, que sofreu muito, e ele se preocupou, meu filho, mas será que isso vai dar certo? Será que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Então, no começo, não foi fácil. Aí, um belo dia, ele falou, olha, coloca um. Se der certo, nós vamos continuar colocando os pivôs centrais. E assim, nós fomos muito bem sucedidos. Eu já tive que ajudar a montar, trabalhei muito, comecei a trabalhar com ele e trabalhei muito, porque eu tinha essa experiência e essa mentalidade do meu pai de trabalhar. Isso que eu queria saber. E eu seguia os passos dele, né? Muitas vezes o fruto não cai longe do pé, e graças a Deus foi o meu caso. E eu comecei a trabalhar muito na montagem dos pivôs, né? E começamos a trabalhar e começamos a ter sucesso.
E aí foi sucessivamente. Cada ano a gente montava 2, 3, aí já foi deixando eu mais à vontade. Aí eu comecei a tomar mais conta dos negócios. No escritório eu comecei a tomar conta dos negócios dele, enfim. E assim, logo depois que eu casei também, eu comecei a montar para mim, particular. Aí eu tive uma vida ajudando o meu pai, mas uma vida paralela para mim, porque eu casei, enxergava que a gente tinha que ter a nossa vida particular. E eu comecei a trabalhar com meu pai e comigo particular. Então, e assim eu fui colocando privô para mim também. E graças a Deus tivemos muito sucesso. E eu adoro o agro, fui nascido, criado e eu amo o que eu faço. Que legal. E nesse período, como que o senhor enxergou um ramo imobiliário, que é de loteamento, no caso do senhor, né? Loteamento. E como que o senhor viu essa oportunidade? Foi o seguinte, olha, nós temos uma propriedade que é dentro da cidade. Então, você atravessava a rua, você estava na fazenda. E eu ficava vendo as crianças jogando futebol no pasto, e aí todo dia era uma reclamação que o gado saía, porque a cerca estava aberta, a polícia ia atrás da gente de noite, acordando para fechar o gado, enfim. Aí um belo dia, eu falei para o meu pai, porque quando eu estudei em Ribeirão, eu tive um amigo que o pai mexia com loteamento. Então o senhor já conhecia por cima, Eu já né? conhecia, e aí ele comentava muito como que funcionava, tal. Aí um belo dia eu falei para o meu pai, vamos fazer um loteamento aqui, porque não dá mais, porque o pasto já acabou, porque fizeram o campo de futebol, todo dia uma reclamação, daqui a pouco pode surgir um problema mais sério de uma vaca fora do pasto e acontecer algum acidente. Aí ele virou para mim e falou, mas você já tem noção disso? Eu falei, mais ou menos. Eu não tinha muito, mas ele falou, então, o que nós precisamos fazer? Eu falei, nós precisamos vender 1.000 boi em Goiás para fazer o loteamento. Aí ele falou, você está louco, não vou fazer. Você está louco, não vou fazer. Não vou fazer, vê um outro jeito e tal. Aí eu pensei em fazer o loteamento sozinho. Aí um belo dia eu fiquei sabendo de uma área em Barretos que ia ser leiloada. E eu fui nesse leilão em Barretos para tentar comprar essa área. E eu dava um lance, o outro cara cobria. Aí eu cobria o lance, ele também cobria. Aí chegou bem avançado do leilão, o proprietário falou, olha, eu vou retirar a área de venda, eu vou tentar ficar com a área, acertar com a justiça, enfim, moral da história. Cancelaram o leilão. Aí eu fiquei conversando com esse senhor lá fora. Aí ele falou, você quer fazer loteamento? Falei, estou pensando em fazer. Ele falou, eu já faço há muito tempo. E onde você tem loteamento? Eu falei, eu não tenho lugar nenhum, eu queria começar agora. Mas nós temos uma área lá em Guaíra, dentro da cidade. Você não interessa? Ele falou, eu vou lá ver a área. Aí no outro dia eu falei para o papai, olha, está vindo um senhor aqui, vai ver a área para nós lotearmos em parceria. E aí nós sentamos, eu tirei informação dele. No caso, não precisa vender mais os 1.000 boi. Não. O pai do senhor ficou mais Aí tranquilo. seria uma parceria. Nós entraríamos com a terra e ele com a infraestrutura. Aí meu pai falou, você acha que é bom negócio? Eu falei, acho que é. Vamos fazer. E assim nós fizemos. E hoje faz 25 anos que eu estou com esse amigo, sócio, Legal, ficamos sócio. Depois o papai fez esse primeiro loteamento e falou para mim, olha, eu não quero mais, para mim tá bom, se você quiser continuar, você continua. E aí eu entrei como sócio desse nosso amigo, José Stefano, e hoje nós estamos juntos há 25 anos, é meu amigo, meu parceiro, e nós já fizemos juntos mais de 12 loteamentos. Só em Guaíra o senhor já fez fora também? Em Guaíra eu tenho Uchoa e tenho em Guariba, entendeu? E tenho aqui em Miguelópolis também, que nós fizemos um loteamento aqui em Miguelópolis, próximo ali da rodoviária, chamado Residencial Elisa. Sim. É nosso aqui também. E assim eu continuo fazendo, essa parceria foi muito importante, é um ramo também que eu gosto muito, e foi uma forma de diversificar a minha atividade. Certo. Aí eu comecei, né, no agro, depois fui para Goiás com pecuária, o Senhor é loteamento. pecuarista ainda? Sou pecuarista Também, ainda, em Goiás. Aí com o tempo nós fomos trabalhando, eu sempre tive vontade também de mexer na pecuária,
E aí nós fomos para Goiás, eu comprei uma fazenda lá e faz mais de 20 anos que nós estamos lá também com a pecuária, a agricultura em Guaíra, né? E a imobiliária em Guaíra também, e nessas cidades que eu te disse que nós temos loteamentos. Prefeito, para entender um pouco, eu gosto muito de entender a mente do empreendedor, porque a gente vive esse mundo também. No momento que o senhor foi lá, antes de conversar com esse senhor, que é sócio do senhor até hoje, o senhor foi lá para comprar falou, vou participar desse leilão. Como que o senhor tinha algum tipo de insegurança? O senhor sabia que o senhor estava correndo risco? Mas o risco que faz parte da vida do empreendedor, a gente sabe que faz, mas isso aí sempre incomodou o senhor? Ou incomoda ou o senhor enxerga de outro lado o risco? Não me incomodou, porque na minha faculdade, principalmente quando eu fui para os Estados Unidos, um dia eu cheguei à conclusão de que quem corre risco se expõe ao fracasso. Legal. Então, tudo que você vai fazer pensando em correr risco, você vai se expor ao fracasso. Então, eu não tinha dúvida que loteamento seria um bom negócio, porque você compra uma área em alqueire e vende metro quadrado. Então, eu tinha essa certeza que seria um bom negócio. E, graças a Deus, foi e é um bom negócio. Eu percebo, assim, em termos de temperamento e de perfil de pessoa, o senhor tem um jeito de ser um cara muito resoluto, ou eu estou enganado? Perfeitamente. O senhor gosta de pegar algum problema e o senhor quer resolver, não deixa para amanhã. Exatamente. Agora, a pergunta que eu quero entender da mente do senhor. O senhor vem no setor privado, tudo que o senhor quer fazer, o senhor decide, não precisa perguntar para ninguém, o senhor faz do jeito do senhor. O senhor vai lá e vira prefeito. O senhor deve passar. Como que é essa diferença de poder fazer o que quer, no sentido assim, porque mesmo o senhor sabendo... em termos de risco, o senhor sabe o que é certo e o senhor faz nos negócios do senhor. Na prefeitura, o senhor sabe o que tem que ser feito, mas não depende só da vontade do senhor, né? Como que o senhor lidar com esse dialeto aí? Olha, o comparativo entre prefeitura e iniciativa privada só tem uma diferença, só uma, que a iniciativa privada tem que dar lucro. A prefeitura não tem que dar lucro. A prefeitura você tem que reverter as suas economias, a economicidade, o planejamento, você tem que reverter na sociedade, na cidade, no bem comum, nas pessoas que mais necessitam. Então, a diferença é essa. Agora, poder público, você tem uma responsabilidade muito grande, como você tem na iniciativa privada. Só que no poder público, você depende também de outras pessoas, de um bom relacionamento com deputados, com governador, enfim. A única diferença é essa, que você não visa lucro, mas que você também tem que caminhar para prosperar, como você tem que caminhar na iniciativa privada para prosperar. Então, eu, graças a Deus, consigo administrar com muito raciocínio, com muita vontade, porque eu fico na prefeitura 8, 9 horas por dia. Nossa. Me dedico totalmente à prefeitura, totalmente. Eu tenho 2 filhos que me ajudam muito, o Otávio e o Augusto, a Marina mora em Uberaba, e os 2 me ajudam muito. Isso me tranquilizou muito quando eu fui sair candidato, porque cheguei para os 2 e disse, olha, se eu for me envolver com política, vocês continuam o trabalho? Eles disseram sim. E eu, graças a Deus, Marcelo, há 2 anos eu já estava passando a sucessão para os filhos. O senhor estava preparando isso? Já estava preparando, não só para me envolver com política, porque, na verdade, eu não pensava em entrar na política no momento que eu entrei. Mas eu já estava ensinando meus filhos, sabe? O Augusto, que cuida da parte agrícola aqui, o Otávio, que já estava me ajudando na pecuária em Goiás, eu já estava passando para eles a sucessão e mostrando como que caminhava, como que tinha que ser feito, porque nós não vamos virar semente, nós temos que aprender na vida que a sucessão é importante. E se você não faz sucessão, o seu trabalho, a sua luta, fica em vão. É verdade. Não é? E eu vejo que o pessoal não pensa nisso, e o Brasil não tem essa cultura, mas essa sucessão patrimonial, sucessão de negócio, de empresa, é uma coisa complicada, não é? É difícil dar... É difícil. E o senhor sentiu um desafio? Como que os meninos do senhor envolveu nisso? Olha, nesses 2, 3 anos que eu já estava passando a sucessão, os 2 se formaram em agronomia. Então eles já tinham a parte técnica na mão, sabendo como que funcionava. E assim, no dia a dia comigo, na prática, nesses 2, 3 anos, eles já entenderam como que funcionava. Eu fiquei na parte financeira,
E os dois foram trabalhando, operacional. foram amadurecendo e hoje estão melhores do que eu, graças a Deus. Isso é bom. É. Ô, Junão, e quando que você tomou consciência de que você quis arriscar uma prefeitura e como foi chegar na mulher, nos filhos, e falar assim, ó, agora eu vou ser candidato a prefeito? Foi o ano que o senhor entrou, foi 2021? 21. 21. Como que foi essa decisão? O senhor já pensava antes, então? Olha, eu tive, quando eu tinha 7 anos de idade, nós estávamos voltando da fazenda. Quando nós entramos na cidade, eu falei para minha mãe e para o meu pai, um dia eu vou ser prefeito de Guaíra. Que legal. 7 anos de idade? 7 anos. Legal. Falei, um dia eu vou ser prefeito de Guaíra. E a eleição aconteceu o seguinte, eu fui vereador. Ah, o senhor já foi vereador, né? Eu fui vereador há 30 anos atrás. E depois que eu fui vereador, eu pensei, eu não vou continuar na política, não. Eu vou cuidar da minha vida, estou com os filhos pequenos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que prosperar na minha vida e eu não vou me envolver com política. E aí eu deixei a política. Fui cuidar da minha vida, fui trabalhar, fui para Goiás, enfim. Trabalhei muito. E Guaíra, nós tivemos um problema seríssimo, que foi a cassação do ex-prefeito José Eduardo Croscato Leles, com o vice-prefeito Renato Moreira, por corrupção, formação de quadrilha, enfim. E o Tribunal Regional Eleitoral, em função dessa cassação, resolveu marcar uma nova eleição em Guaíra. E eu sempre trabalhei como provedor do hospital, construímos centro catequético em Guaíra, que foi muito importante. Eu sempre participei das entidades de Guaíra, eu sempre ajudei muito. E eu não posso negar que eu tinha essa vontade de ser prefeito. Mas, como eu já disse, não era naquele momento. Aí, de repente, os amigos, olha, sai candidato, sai candidato. E eu fiz uma pesquisa, e a pesquisa deu um resultado muito importante para mim. Aí eu cheguei para minha mulher e para os meus filhos e disse, olha, eu estou pensando em sair candidato. Minha mulher disse, olha, faz o que você acha melhor para você. Ela te apoiou de primeira? Faça o que você achar melhor para você. Você sempre teve as suas iniciativas, sempre enfrentou os seus desafios. Vai ser mais um na sua vida. Falei com meus filhos, eles também disseram, papai, faz o que o senhor achar melhor. Nós estamos aqui e vamos continuar trabalhando. Aí eu fui com a minha mãe, ela estava com 91 anos de idade. Eu cheguei na casa dela e falei, mamãe, estou pensando em sair candidato a prefeito. Ela rapidamente disse, corra atrás do seu sonho. Que legal. Aí eu saí dali com, todo o entusiasmo da vida. Falei, bom, agora eu sou candidato. E assim nós fizemos, saímos candidatos, ganhamos as eleições. E graças a Deus agora, na reeleição, nós tivemos mais de 87%. É muito, hein? É muito. Nós somos o 6º prefeito mais votado no Brasil. Que legal. Isso é muito importante. E aumentou ainda mais a nossa responsabilidade, né? É verdade. Mas como nós não temos medo de responsabilidade, de cumprir a nossa missão, nós estamos trabalhando com muito caráter, com muito amor e responsabilidade por Guaíra e vamos continuar trabalhando assim, se Deus quiser. Qual foi o maior desafio que o senhor ali, já faz quanto tempo? Já faz 4 anos. Nós vamos fazer 4 anos agora em novembro, né? Nesse período assim que o senhor viu, que o senhor, alguma situação que o senhor, ao longo da vida, o senhor não se deparou ali e falou assim, nossa, isso aqui é meio complexo. Tem alguma situação assim complicada? Tem. Foram 6 primeiros meses de gestão. Nós pegamos uma prefeitura desacreditada, uma prefeitura que não tinha... nenhuma empresa queria vender para Guaíra. Ah, estava nesse ponto aí? Estava nesse ponto. A cidade estava sem crédito, uma cidade praticamente abandonada, que tinha muita coisa para se fazer. E aí, nos 6 primeiros meses, aquela vontade de colocar a casa em ordem, mas enfrentando todos esses problemas, isso foi um desafio para nós. Mas eu sempre disse, e vou continuar com esse pensamento, que sozinho nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos ter uma equipe com a união de pensamentos. E assim nós conseguimos montar uma equipe que me ajuda muito a fazer essa engrenagem a funcionar. O senhor é daqueles que... Porque o senhor falou um negócio que todos os que eu entrevisto aqui, que têm o mesmo segmento de vida, falam. O segredo de qualquer negócio ou de órgão público são pessoas. Gente é tudo.
O senhor é um cara bom para lidar? Porque é complicado. Como que o senhor sabe encontrar gerente que se lidar bem com pessoa? Como que o senhor lidar com isso? Olha, a grande verdade, Marcelo, eu sou uma pessoa muito exigente. Eu sou duro, tanto nos meus negócios privados como na prefeitura. Acho que é por isso que o senhor tem sucesso, mas vai continuar. Eu sou duro, eu não nego isso. Eu muitas vezes falo, olha, eu sei que eu sou duro, que eu sou exigente, mas os negócios exigem que você seja assim. Então, com a formação dessa equipe, eles conseguiram entender a minha personalidade administrativa, a minha forma de conduzir. E uma coisa que eu não abro mão nos meus negócios e na prefeitura é honestidade. Certo. Eu não abro mão. Se errou comigo, não fica. Perfeito. Então, você se envolve com muita gente. A prefeitura hoje de Guaíra tem 1.600 funcionários. E são muitos diretores. Então, você tem que confiar neles. Então, esse foi o meu maior desafio. E essa é a minha forma de conduzir a prefeitura. Eu sou mão de ferro, eu sou duro mesmo nos negócios. Eu exijo muito, repito. Mas, graças a Deus, nós conseguimos colocar Guaíra no trilho, colocar Guaíra no caminho da prosperidade. E Guaíra hoje, graças a Deus, é reconhecida. Cidade muito boa, Guaíra. Eu tô morando lá desde 2010, morando, né, dormindo. Eu vou para lá e venho para cá todo dia, né? Por causa da minha esposa, mas Guaíra, a gente... Só quem muda consegue ver uma diferença, assim. O ruim é o bullying que a gente sofre por ser de Miguel Lopes, né? Mas e faz 14 anos que eu tô lá. Mas é bom demais, fiz muita amiga, muito bom lá. O prefeito, nesse período da prefeitura aí, então, o desafio maior foi pegar a casa bagunçada, né? Eu vou fazer uma pergunta pro senhor, que eu tô vendo o que está acontecendo nessa cidade pequena. E em Guaíra eu acho que não é muito diferente, não. Me parece, eu posso estar enganado, que as lideranças políticas, aquele pessoal antigo que fazia parte da casa, parece que foi meio desfeito. Ou eu estou enganado? Não, você não está enganado, não. Isso aí, a política, quando você a exerce com a mais infame das profissões, isso acontece. Você automaticamente você fica fora da política. Porque quem não faz gestão política, quem não faz gestão pública e pensa de uma outra forma, com corrupção, com desonestidade, automaticamente essas pessoas vão sendo colocadas fora do cenário político. A própria sociedade afasta essas pessoas do poder público. Então, em Guaíra não foi diferente. Então, você não está enganado, não. E assim acontece em Guaíra, como aconteceu em Miguel Lopes e outras cidades que nós temos vivência disso. Certo. Vou fazer uma pergunta para o senhor para entender um pouco da mente, assim. Qual momento na vida do senhor que o senhor sentiu um super-homem no sentido de ter superado um desafio que o senhor falava, nossa, eu consegui fazer isso aqui, acho que não tem nada que me segure. O senhor consegue lembrar do episódio desse? Consigo. Marcelo, eu te disse que eu trabalhei muito. Quando nasceu meu primeiro filho, eu estava plantando soja em dezembro e eu cheguei em casa às 10 horas da noite e à meia-noite rompeu a bolsa e nós fomos para Ribeirão, porque ele nasceu lá, meus 3 filhos nasceram em Ribeirão. Aí aquele dia eu falei, a minha vida vai mudar mais de hoje em diante, porque os filhos nascem e a responsabilidade aumenta. E nesse momento que eu falei, eu vou ter que prosperar na minha vida, eu vou ter que fazer a minha vida ser reconhecida e valorizada por mim mesmo. Olhar no espelho e dizer, olha, eu lutei, eu consegui, eu prosperei. E quando eu me formei, eu cheguei em Guaíra e falei para o meu pai, de hoje em diante, o senhor não vai me dar mais nem um tostão. Eu vou trabalhar, ganhar o meu dinheiro e viver a minha vida. Ele disse, mas como que você vai casar sem dinheiro? Eu falei, eu vou trabalhar e vou ganhar o meu dinheiro e vou seguir a minha vida com a minha família. E assim eu fui. Então esse momento foi muito importante no nascimento do primeiro filho. Eu falei, eu tenho que trabalhar muito e crescer na vida. E eu trabalhei muito. E pensando sempre, eu sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre gostei das coisas boas,
E para você ter isso, você tem que trabalhar. Trabalhar e aprender a ganhar e dinheiro. Aprender a ganhar dinheiro. Senão não adianta só trabalhar, né? Exatamente. E assim, essa foi uma coisa importante na minha vida. Rapaz, é incrível como que a paternidade muda as pessoas, né? Muda. Não é? Muda. O senhor não acha que o senhor é muito exigente com o senhor mesmo ou não? O senhor já parou para pensar nisso? Também. Também. Sofre um pouco com isso, não? Sofro. Eu sou exigente comigo mesmo. Eu sofro, aí olho no espelho, converso comigo mesmo e peço para dar uma maneirada, peço para Deus continuar me iluminando, me direcionando sempre para os bons caminhos. Mas eu sou exigente comigo mesmo. Quem que era assim mais, seu pai ou sua mãe? Meu pai. Seu pai era exigente? Era muito bravo, exigente, enérgico. Nunca disse para nós fazermos uma coisa errada. E quando nós, na infância, era aquela história de pular o muro para brincar, quando nós voltávamos para casa, ele pegava na orelha, puxava e falava, olha... Era aquela educação que está faltando hoje, no caso, né? Exatamente, aquela educação rígida, de mostrar que o caminho tem que ser esse. Quando eu fui para São Paulo, com 15 anos, ele falou, olha, eu te pus numa canoa. Ele falou? O senhor foi sozinho, João? Só para me entender. Eu fui sozinho. Fui sozinho. E o senhor ficou na onda lá, só para entender. Nós alugamos um apartamento e depois eu convidei mais 2 amigos para ir morar comigo e eles foram morar. E com 15 anos, você imagina, por isso que eu tô morando falando. em Guaíra, com 15 anos, minha mãe arrumava a minha roupa, a camisa combinando com a calça, o futebol, aquela vida gostosa de Guaíra. E, de repente, meu pai falou, olha, você não vai ficar mais aqui. Eu vou te mandar para São Paulo para você aprender a viver. Que legal. Aquilo para mim foi uma loucura. Eu deixar a namorada, deixar o futebol, deixar os amigos. Com 15 anos, né? Com 15 anos. Um menino. E um belo dia ele falou, olha, já aluguei um apartamento para você e amanhã, domingo, nós estamos indo para São Paulo, que segunda-feira começa as suas aulas. Assim? E aquilo para mim foi uma loucura, cara. Eu fui chorando de Guaíra a São Paulo. Então seu pai era bem enérgico também, né? Aí chegou em São Paulo, ele falou, olha, são 2 canoas. Eu te pus na canoa da prosperidade, da honestidade, de gente. E a outra canoa é da bandidagem. Ou você vai virar homem ou você vai virar bandido. Aquilo para mim foi uma tortura ouvir isso e falar, meu Deus, como é que eu vou fazer em São Paulo? E naquela época, Marcelo, eu vou te contar uma história rapidamente, mas senhor, pode contar, senhor. As aulas começavam no outro dia, na segunda-feira. Não tinha telefone, não tinha celular. E aí minha mãe me deu um relógio, falou, é um despertador, você coloca para despertar. A sua escola é na Avenida Paulista, número 900, Colégio Objetivo. Objetivo? Objetivo. E você tem que acordar cedo e ir para a escola. Eu tinha ido em São Paulo poucas vezes, quando a gente ia para a praia, mas passava em São Paulo, meninão, não sabia nada, não entendia nada. Cidade, né? Nada. Eu saí, Marcelo, um menino caipira de Guaíra, menino que nunca tinha viajado, e cheguei em São Paulo, comecei a andar, e a vergonha de perguntar onde é que era a Avenida Paulista. E onde eu morava, na rua Apeninos, na Aclimação, eram 3, 4 quilômetros da escola. Nossa, mas você tinha que ir de pé não, né? A pé. A pé? Aí eu tive que atravessar a Beneficência Portuguesa, o viaduto da Beneficência Portuguesa, que é em cima da 23 de maio. Cheguei no hospital da Beneficência Portuguesa, morrendo de vergonha, e perguntei, onde é que é o Colégio Objetivo? Vira aqui, vai ali, mas se vira aqui, vai ali, tinha mais 2 quilômetros para andar. Nossa! Moral da história, eu cheguei no Colégio Objetivo, era 10 horas da manhã. E a aula começava às 7. Eu cheguei às 10. E a vergonha para entrar na sala de aula? Menino caipira, eu era muito tímido. E aí passou uma menina no corredor e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou procurando a minha sala de aula. Aí ela viu o número da sala e falou, é aqui. Aí eu não tive outra saída, eu tive que entrar na sala de aula, morrendo de vergonha. Mas foi assim. E aí depois você vai convivendo, conhecendo as pessoas, você vai aprendendo aquela vida de São Paulo. Comecei a ir teatro, cinema, você vai mudando a cabeça, vai mudando a vida. Eu fiquei 4 anos em São Paulo. Nossa, fazendo colegial e cursinho. 15 aos 19, mais ou menos. Aos 19, Aí aos 19 entrei no Rio e aí comecei minha vida de faculdade.
Mas até lá eu já tinha tido muita experiência na vida. Não tinha bandidagem, esses trem não, né, Junão? O senhor andava tranquilo? Tinha, mas não era menos, mas tinha. Uhum. Tinha, era menos, mas tinha. Isso aí pode dizer que esse período da vida do senhor moldou bem o caráter do senhor, né? Sem dúvida nenhuma, foi muito importante. Aí minha mãe exigia que todos os domingos eu fosse à missa, e tinha uma igreja próximo da casa, do apartamento que eu morava. Escola, a igreja Santo Agostinho, nunca me esqueço disso. E eu ia todos os domingos à missa, que ela exigia que eu fosse à missa. Aí você vai entendendo o que é a vida, né? Que você tem que dividir a sua vida com religião, com família, com educação, com faculdade. E assim eu fui. E os meus amigos que foram morar comigo, toda sexta-feira, eles pegavam o ônibus da São Manuel e ia para Guaíra. Nossa. E eu ficava sozinho em São Paulo. Ah, o senhor ficava? E meu pai falava para mim, só uma vez por mês em Guaíra. E meus amigos iam toda sexta-feira e voltavam segunda. E eu, corintiano fanático, o que eu fazia final de semana? Estádio? E naquela época tinha o Pacaembu e o Morumbi. Só os dois estádios. Aí eu ia, final de semana, eu ia no futebol no domingo, assistir o Corinthians. Ou era Pacaembu ou Morumbi. E sozinho? Ou com amigos sozinho. de lá? Não, sozinho. Sozinho. Eu pegava o ônibus, aí um belo dia meu pai falou, olha, não vai de ônibus não, é muito longe. Pega um táxi, que eu te dou dinheiro pro táxi. Aí melhorou. Aí eu ia pro Morumbi ou Pacaembu e eu ia de táxi. E assim eu fui levando a vida. No sábado eu ia no cinema, comia um sanduíche e tal, e voltava para casa assistindo televisão. E assim foram os meus 4 anos de São Paulo. Que legal, né, cara? A gente vê que os pais antigamente tinha essa responsabilidade de fazer com que o filho vire homem o mais rápido possível, né? Porque 15 anos de idade, sair de uma cidade igual Guaíra para São Paulo, não é brincadeira não, né, irmão? Hoje... E aí, para falar com a família, você tinha que descer, ia no supermercado, comprava as fichas. Fichinha telefônica. Colocava a ficha telefônica e falava com a mãe, com o pai, mas era tudo muito rápido também. E assim, falava com a namorada também na ficha, aí caía a ficha, acabava o dinheiro, você não podia falar mais, era só depois de um tempo para falar com a namorada. E assim, foi minha vida, namorei 7 anos também, aí depois casei com a mesma pessoa, que hoje nós estamos há 50 anos juntos. O senhor namorou 7 anos? 7 anos, 43 de casado e 7 de namoro. Bens a Deus. Então, a vida vai passando, né? E é isso aí. Ô, Junão, e Guaíra agora, o que é que o senhor está programando para esses... O senhor tem mais 3 anos e meio. É muito tempo, graças a Deus. Né? Muito tempo. Eu falo assim, o que o senhor está programando ali para a cidade? Qual que é os projetos que o senhor está... Ô Marcelo, é muito tempo, mas ao mesmo tempo é pouco. É pouco, né? Para você fazer tudo aquilo que está planejado. Eu tive uma sorte, e quem trabalha muito tem sorte, não é? Às vezes os amigos falam assim para mim, sorte, né? Junão, você tem muita sorte. Eu falo, olha, trabalho... quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Isso aí. Eu tive a sorte de ter toda essa equipe me ajudando. E agora, Marcelo, a semana passada nós inauguramos a Clínica da Mulher em Guaíra e nós completamos 100% do nosso programa de governo. 100%. E não é fácil hoje um governo atingir 100%. E nós conseguimos fazer isso. Agora, nesses 3 anos e meio de governo que nos resta, nós temos um planejamento de melhorar muito mais a educação, que é muito importante, que nós demos um passo muito importante na educação, recebendo prêmios. A saúde, Guaíra hoje, a saúde é referência. A segurança, nós colocamos os totens em Guaíra, que nós conseguimos diminuir em 62% o nosso índice de criminalidade. Infraestrutura, nós estamos trabalhando muito na infraestrutura. Nas escolas, estamos reformando as escolas, os postinhos de saúde, estamos construindo mais postinhos de saúde, mais creche para acabar com a demanda nas nossas escolas. Enfim, é muita coisa a se fazer. Como eu disse, Guaíra ficou parada há mais de 20 anos, com governos desagregadores, governos que não trouxeram exemplo nenhum. Não que eu seja o melhor, não sou, mas eu tenho tentado fazer o impossível, porque fazer o possível é fácil. Na política nós temos que tentar fazer o impossível. E assim nós estamos fazendo. E se Deus quiser, vamos entregar a cidade nos trilhos, a cidade sem grandes problemas. É só a sucessão seguir os caminhos que nós vamos fazer Guaíra cada vez mais ser reconhecida no cenário nacional e estadual. O prefeito, o senhor se considera um cara disciplinado? Isso, o
se considera, porque o temperamento igual eu, pelo que a gente estuda um pouco assim, quem tem um temperamento igual ao do senhor costuma não ser disciplinado, por incrível que pareça. Tem dificuldade com a disciplina, mas ele luta. Se o senhor se considera disciplinado, se tem a ver com essa ida para São Paulo quando era pequeno, como que o senhor... Eu sou uma pessoa disciplinada. O senhor é disciplinado? Eu sou. Uhum. Eu acho que a pontualidade é uma virtude. Eu gosto de ser pontual nas minhas atitudes, nos meus compromissos. Eu fico olhando no relógio para ver se eu estou chegando no horário certo. Eu acho que a pontualidade é uma virtude. Então, eu sou uma pessoa disciplinada. Dentro de casa, eu sou disciplinado. Eu gosto das coisas organizadas. Nos meus negócios particulares, eu gosto das minhas coisas bem feitas. Então, eu sou uma pessoa disciplinada até comigo mesmo, sabe? Às vezes, eu gosto de olhar a roupa que eu estou vestindo, sabe? O creme que eu vou passar, eu não nego isso. O perfume que eu vou usar. Então, isso é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que gosta. Então, eu sou realmente uma pessoa exigente até comigo mesmo e disciplinada. Prefeito, e a respeito das casas que a prefeitura está organizando, como que está funcionando? Marcelo, é o seguinte, olha, Guaíra, há mais de 20 anos não se construía uma casa popular. Seguramente. 20 anos? 20 anos. Quando nós assumimos, para nós darmos sequência nesse trabalho de construção de casas populares e de novos loteamentos para que a cidade continuasse a crescer, nós tínhamos que terminar a estação de tratamento de esgoto, a ET, que havia começado há 10 anos atrás e não terminaram. Foi uma outra corrupção que aconteceu em Guaíra. E nós assumimos, primeira coisa que fizemos, nós recebemos, na primeira semana que eu comecei a trabalhar, eu recebi um comunicado que nós tínhamos que devolver R$832 mil para a Funasa. Que ela havia emprestado dinheiro para os prefeitos anteriores construir a ET. E em 10 anos eles não construíram e o dinheiro... A ET é de tratamento de esgoto? Estação de tratamento de esgoto. E nós recebemos esse ofício que tinha que devolver. E assim nós devolvemos. Tinha que devolver e devolvemos. Depois eu recebi um outro comunicado da Funasa, Fundação Nacional de Saúde, que nós tínhamos que devolver mais de R$7 milhões. Que isso? Porque emprestaram o dinheiro, não fizeram a obra, e nós tínhamos que devolver. Aí eu fiquei apavorado, começo da gestão, ter que devolver esse valor. E aí nós fomos para São Paulo, eu reuni com os diretores da Funasa e pedi um voto de confiança. E disse, olha, me dá esse voto de confiança que em 6 meses eu termino a estação de tratamento de esgoto. Mas nunca fizeram sempre promessa e nunca terminaram. Eu falei, mas nós vamos terminar. E aí me deram esse voto de confiança. Eu estava ao lado de um diretor assim, e ele abriu a carteira, e dentro da carteira dele tinha o distintivo do Corinthians. Aí eu bati nas costas dele e falei, nós temos uma coisa em comum, nós somos corintianos. Você é corintiano? E começamos a bater um papo e tal. Ele falou, eu vou te dar esse voto de confiança. E assim eles deram, nós terminamos a estação de tratamento de esgoto, e aí o pensamento veio em construir casas populares. Nós tínhamos... até então, senhor, desculpa, para o senhor. E quer dizer que também não tinha, então quer dizer que não tinha uma estrutura para isso, então também não precisava tinha. Ser feita essa estrutura. E pegaram esse dinheiro emprestado e não fizeram. Só gastaram, o dinheiro sumiu e não fizeram. E aí nós tínhamos um terreno que o ex-prefeito quis vender esse terreno, que é da prefeitura. Ele quis vender o terreno. A sorte que os vereadores na época não concordaram, não passou na Câmara. E assim nós entramos com um projeto. No primeiro ano nós já construímos 232 casas. Nossa. Agora ganhamos 168 casas. E agora mais 50 casas. Nossa. E estamos construindo, Marcelo, uma coisa muito importante. Nós estamos construindo 20 casas com recurso próprio do município de Guaíra para pessoas em vulnerabilidade social, pessoas do PCD, pessoas com deficiência física e pessoas aposentadas. Que legal. E aí nós vamos fazer um sorteio, entregar essas 20 casas, elas estão terminando muito bem construídas. E assim nós vamos realizando o sonho das pessoas
que há muitos anos, há mais de 20 anos, sonhava com a sua casa própria. Então foram 232, mais Essas 160. 232 já entregou. Já entregamos. Agora Nossa, vamos. mas é muita casa, né? Vamos começar 168 e vamos começar 50, que nós já assinamos o convênio. Esse é para o CDHU? CDHU. O senhor está fazendo mais 20 com recurso público da prefeitura? As 20 com recurso da prefeitura. Com economicidade, com planejamento e olhando para as pessoas que precisam. Essa é a missão de um gestor público, olhar para as pessoas que precisam. Então, nós vamos construir aí, se Deus quiser, até o final do nosso mandato, mais de 500 casas populares. Legal. Isso é muito importante para nós, importante para as pessoas que sonham ter sua casa própria. Eu vi um vídeo uma vez, faz um pouco de tempo já, que eu lembro do pessoal reclamava que tinha um lugar, não sei que bairro, que era de onde passava a água, era do material que fazia até mal para a saúde. Aí eu não sei quem falou, olha lá, o Junão foi o único que foi lá e o senhor mudou. O senhor sabe o que eu estou falando? Qual que é? Onde que é ali? É os tubos de amianto, né? Isso. Que existe. O senhor trocou tudo. Estamos trocando ainda. São 9 mil metros. Nossa, é muito, de tubo de amianto. O tubo de amianto é cancerígeno. É um tubo que está colocado na cidade há mais de 50 anos. E quando nós damos muita pressão na água, estoura os tubos. E aí, aquele problema de trocar, aí falta água na cidade. Então, nós começamos com esse processo da troca dos tubos de amianto por PVC, que são os tubos usados aí nos pivôs central, enfim. É um tubo que com a durabilidade aí de 100 anos, entendeu? E com isso nós estamos trocando essa adutora. E quando nós fizemos a estação de tratamento de esgoto também, nós concentramos em uma lagoa só. Nós eliminamos as outras lagoas que ficavam próximo da cidade e que tinha mau cheiro. E hoje nós estamos reestruturando essas lagoas e já está próximo de jogarmos peixe nelas, para que nós possamos dar qualidade nessas lagoas. E assim é um trabalho importante, são obras que não aparecem, né? Porque tem muito político que fala, eu não vou fazer, a obra está enterrada. Mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o bem-estar da população. Estou preocupado que se a obra é interna, que fica debaixo do subsolo, eu não estou preocupado com isso. E nós tivemos também, Marcelo, uma coisa importante, que Guaíra, há muitos anos, vinha sofrendo com falta de água. Hoje, Guaíra não vai ter mais esse problema. Que nós fizemos um poço artesiano de 700 metros de profundidade, com 300 metros cúbicos de água por hora, e nós estamos construindo vários reservatórios. Estamos construindo um agora de 1.500 litros, já construímos um de 200, um de 500, um de 650. Então, nós vamos ter uma capacidade aí, seguramente aí, de 5.000 litros de água reservada, e com um poço artesiano desse, que 300.000 litros de água por hora é muita água. Então, se Deus quiser, nós vamos resolver também um problema de água em Guaíra. A Sabesp nunca quis entrar lá, não? Já teve esse problema? Já? Ela quis, nós é que não queremos. Então, mas acontece, sabe? Tem que nós é que não queremos. A nossa água, Marcelo, a água de Guaíra, é a água mais barata do estado de São Paulo. Vem pagar água, que é mais caro que a energia aqui, Miguel. Exatamente. E a nossa água é a mais barata do estado de São Paulo. O prefeito, eu vejo que eu todo dia eu acordo cedo e vou correr na lagoa lá, né? Aí a gente vê que tá toda hora a lagoa tá limpinha, os outros trabalhando. Eu falei, será que o prefeito é duro assim? Esse povo trabalha. Como que. Porque a lagoa, toda hora a gente vê assim, tá lindo demais ali. O senhor exige isso do cara que é responsável ali? Como que funciona? O pessoal trabalha para não levar pito mesmo? Exijo até mais, viu, Marcelo? Porque eu moro em frente. E também não é? Aquele parquinho também, eu levo meu menino lá todo fim de semana também. Eu moro em frente ao lago. E é aquilo que eu te falei, eu sou exigente. E eu acordo cedo, primeira coisa que eu faço é dar uma volta no lago. O senhor dá também? Eu dou, porque para ir o acesso para a prefeitura, eu contorno o lago todo e vou para a prefeitura. É uma forma de você ver se estão trabalhando, como é que está. E o lago é o nosso cartão postal. Sim. Nós temos que cuidar dele. Mas nós não estamos cuidando só do lago, nós estamos cuidando da cidade como um todo. Inauguramos agora uma praça na Vila Nossa Senhora Aparecida, que estava totalmente abandonada. Reformulamos a praça, e assim nós estamos fazendo sucessivamente nos bairros, nas áreas de lazer, enfim, colocando as academias ao ar livre, enfim. Guaíra está prosperando, Marcelo, graças a Deus. Legal, é bom demais saber. Eu achei que você vir para Miguel, ó, vou ter que cortar aqui. Em falar, o senhor tem rancho aqui, né? Eu venho muito a Miguelópolis, muito assim, feriados, um final de semana assim, outro não, porque eu tenho um rancho aqui. Eu gosto muito
Na minha época de faculdade em Ribeirão, eu tinha lancha, eu gostava muito, gosto muito de água, eu ia muito para Rifaina naquela época, com os amigos, as namoradas, enfim. Eu gosto muito de água. E eu comprei um terreno aqui, construí um rancho em Miguelópolis. Hoje nós temos o armazém também aqui, né? A MJ. O armazém também, né? É. Então eu estou sempre em Miguelópolis, entendeu? As nossas terras, a maior parte delas era no município de Miguelópolis, então... Mais um motivo. Mas bom demais. Ô, prefeito, eu quero agradecer ao senhor por esse tempo, viu? Ter disponibilizado esse tempo para a gente estar batendo esse papo aqui. Agradecer a Aline, o pessoal aí que veio trazer os que está com o senhor, né? Faz parte da equipe também, né? Olha, para você ver a minha exigência. Uhum. São 3 pessoas que trabalham conosco da maior eficiência possível. A Aline é uma menina que eu conheço desde os 9, 10 anos de idade. Uma menina que cresceu na minha casa com a minha filha, entendeu? A Marisete é minha amiga de mais de 40 anos. Nossa. A Marisete é outra pessoa que eu tenho um carinho. Aí o Alex é o meu assessor e sempre tem aquela ovelhinha, né? Mas o Alex eu tô colocando ele no trilho. Mas é meu companheiro das viagens, entendeu? Legal. Meu assessor, pessoa que eu confio muito. E para ser seu motorista, porque eu sou muito exigente, eu não gosto de que outra pessoa dirige para mim. Mas com ele eu consigo dar as cochiladas, consigo dormir. Então, são exemplos aqui de 3 pessoas que estão conosco lá na prefeitura, que me ajudam muito. Então, é isso aí. Ô, prefeito, muito obrigado, viu, pela presença do senhor. Que Deus abençoe o senhor, a família do senhor, continue abençoando os projetos. Amém. E também essa firmeza para poder nunca sair do trilho sobre Guaíra ou qualquer coisa que o senhor for fazer na vida aí, tá bom? Marcelo, eu que agradeço o convite. Há muito tempo você tem me convidado, me desculpa, mas como eu disse, tudo tem a hora. Sim. E quando você quiser novamente bater um papo, Tá, me liga, me convida, Sim. que nós voltamos aqui com o maior prazer. Tá Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Tudo de Amém. bom. Amém.